Chega mais torcedor alviverde, feliz da vida. Palmeiras na liderança, isolado. Pela primeira vez, 3 pontos à frente do líder, do vice-líder, no caso, que é o São Paulo. O Palmeiras conseguiu aí tomar aí essa frente, essa liderança. O Flamengo empatou e ficou atrás, ficou um pouquinho para trás, sendo que tem um jogo a menos. E aí o Palmeiras se isolou um pouco mais na liderança. Também o palmeirense está satisfeito, feliz da vida. São Paulo realmente até que enfim reconhece que o Palmeiras é o pai do São Paulo e por isso a diretoria fez aí uma festaça para receber o Palmeiras, né? Então, se você vai receber o seu pai em casa, você faz aquela festa para recebê-lo. Então, aí assim a torcida, a torcida, o time do Palmeiras ficou feliz da vida ao ver que realmente o São Paulo reconheceu que o Palmeiras é o dono, é o pai do São Paulo. Né? Aquela festa, recebeu o Palmeiras com aquela festa em casa, claro, para entregar aqueles 3 pontinhos que eles estavam guardando. E agora vamos se preparar também para vencer o São Paulo em casa, na Allianz Parque, na volta, no retorno. Só que para lá, até lá, temos muito chão a percorrer. Vamos ver aqui o que a rapaziada, juntamente com a Isa, está trazendo sobre esse jogo. O Perrone falou bastante, é o time dele, o time do coração dele, que ele, vamos ver o que ele fala aí, se ele realmente aceitou essa derrota, se ele reconheceu que o Palmeiras teve superioridade. Foi um jogo de igual para igual, o Palmeiras jogou recuado. Vamos ver aí a opinião da rapaziada aí, da galera que está interagindo aí e sendo, claro, os especialistas do futebol. Estou trazendo o corte da Placar TV para quem já deixa os créditos. O link do canal está na descrição. E antes que eu solte o vídeo, já aproveite esse tempinho, faça a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, claro, comente à vontade a respeito do vídeo. E vamos então agora, nesse momento, para a opinião dos especialistas, ouvindo primeiro o Perrone e depois a Isa Labate, em relação que ela traz as informações, a opinião dela a respeito do Palmeiras. Fala aí. Vamos ver agora qual foi a sensação do Perrone em tomar mais uma cacetada do Palmeiras. Melhores momentos, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Perrone, qual foi a sensação, hein? Vamos lá. Pô, o dia começou lindo, sol, sábado, sabe? Sem nenhuma expectativa de chuva. Aí um ponto importante da diretoria do São Paulo, que eu acho que tem que ser valorizado, os caras fizeram uma baita de uma festa antes, sabe? 43 mil pessoas, né? 54 mil pessoas. Né? Depois daquele dia lá, sempre agora vou contar jogador. Eu fiquei assim, acho que o palmeirense ficou lisonjeado, né? Porque fizeram mas só uma depois baita do resultado, festa. Fiquei né? em dúvida se era final de campeonato ou se era a 8ª rodada do Brasileirão. Mas enfim... Olha lá, ó o intragável, ó o intragável. Brincando, hein, gente? Tava bonita a festa no Morumbi, realmente. Não, a festa tava, foi maravilhosa, etc. Só que aí o jogo acabou aos 7 minutos do primeiro tempo. Uma bobeada do São Paulo, e a história se repete ano a ano, né? Tomar gol sempre no começo do jogo das equipes do Abel, mérito do Palmeiras. Pois é, gente, mérito do Palmeiras, como falei no vídeo, que após o jogo que o Arias fez o seu gol, o Arias já fez o segundo gol logo no jogo seguinte, abriu realmente o seu placar. O placar poderia ter seguido logo no primeiro tempo, 3-0. O Arias foi fominha naquele segundo lance, após o gol, ele se empolgou, achou que ia conseguir fazer o outro segundo gol logo em seguida fácil. Passou, ele conseguiu um bom lance aí, poderia ter tocado para o Murilo, acho que era o Murilo que ia entrando sozinho e o placar poderia ter sido ampliado naquele momento. E também aquele gol que o Alan também não chegou chutando, foi driblar o goleiro, depois já perdeu o ângulo. Então ali já poderia termos fechado aí a conta nos 3-0. Ainda bem que o São Paulo não conseguiu fazer o gol. O meu medo era que o Palmeiras recuasse demais e desse muita bola para o São Paulo, o que acabou ainda acontecendo, mas não tão recuado como geralmente costumava, deixar o adversário ficar jogando na sua área.
pegou um pouquinho do seu campo, ficou ali no campo, mas não tanto na área, e o Palmeiras, o São Paulo não foi tão perigoso desse jeito. Né? E dessa vez foi diferente. Dessa vez, o São Paulo não tomou o gol na base da pressão do Palmeiras, porque os últimos gols no primeiro tempo, sempre o Palmeiras pressionava, induzia o São Paulo ao erro, o São Paulo errava e o Palmeiras fazia o gol. Aí depois ia se fechar. Mas foi sensacional. O porco, o churrasco, o problema foi o jogo. Lógico. O jogo acabou aos 7 minutos. O problema foi o Cicinho, a Luiz Chulapa. Tava tudo certo. Olha, se tivesse... Chulapa é o Serginho. Chulapa é o Serginho. Sim, mas a Luiz Chulapa é um apelido carinhoso. Mas assim, o jogo acabou aos 7 minutos, gente. O São Paulo não consegue jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras achou a fórmula de jogar contra o São Paulo. Fizeram um gol, e dessa vez diferente dos outros, né? Dessa vez foi um gol assim que o São Paulo foi fazer a pressão, e depois a gente vai falar sobre o Roger Machado, sobre as explicações dele. Dessa vez ou não? Que na sexta você falou, não aguento foi. mais ser garfado pelo Palmeiras. Não foi. Dessa vez... A Isa não estava aqui, ele falou. Ele falou isso, não, mas eu continuo falando. Não aguento mais. Eu continuo falando. Os 5 últimos jogos, 3 foram garfados. Lembra? Não, eu sempre falei isso. Esse aí não foi? Esse aí não foi, apesar de ter um lance em discussão ali, mas não teve... Eu sinto até vergonha de falar que o São Paulo foi prejudicado nesse jogo por alguma ação do árbitro. Tá? Mas qual que você ia reclamar? Não, tem um... Não sei se a Isa viu, mas tem um lance que o São Paulino reclamou bastante. O São Paulino, eu digo, o pessoal dentro do campo. O torcedor não estava mais nem aí. Não teve nenhum lance grave contra o São Paulo, mas o Andreas Pereira, que já tinha um amarelo, ele matou um contra-ataque do São Paulo. Olha, eu não vi gravidade nesse assunto, nesse lance, assim como também não vi gravidade em nenhum outro lance dentro de campo. Não teve nenhuma polêmica, questão envolvendo a arbitragem, nem nada. A não ser aquele chilique do Abel, que parece que ele já estava a fim de ir embora, porque ele tinha um compromisso antes e estava querendo ser expulso. Mas isso é ruim para o Palmeiras, é um ponto negativo para o Palmeiras, porque no próximo jogo ele não vai estar na beira do gramado. E já vimos que muitas das vezes, das derrotas do Palmeiras, quem está na beira do gramado é o João Martins. E quando isso acontece, geralmente, na maioria das vezes, o Palmeiras já perdeu. Não sei se eu estou exagerando, se eu tiver, por favor, me corrijam, mas eu não lembro aí, nas minhas contas, para mim que nas minhas contas, a maioria das vezes que o João Martins comanda o Palmeiras perde. E o Abel, claro, faz muita falta na beira do gramado. E quando você mata o contra-ataque é amarelo. Que o Daronco fala... Vai tomar o segundo amarelo. Mas quanto estava o jogo nisso aí? Tá bom, 1x0. O Palmeiras tá 1x0 desde os 7 minutos. Tinha acabado o jogo lá. Tá. Já tava no final. Já tinha acabado. Não, mas vem cá, esse lance aí, se aconteceu, se você falou, tem que ser. Não, é só vocês olharem. Pra mim não era um lance de amarelo. Não, o Daronco, inclusive, ele fala, porque o Luciano reclama, matou o contra-ataque. Aí o Daronco fala, não matou o contra-ataque. Pode até mostrar, eu acho interpretativo. O que você achou? Então, precisa ver, tem esse lance aí? Se tiver, a gente vê. Tem que ver. Eu achei que foi amarelo, mas isso não impede, isso daí não tira o mérito nenhum do Palmeiras integrante. Não, mas não é isso. E o demérito do São Paulo de ter chutado uma bola no gol. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Todo jogo. Não, mas não sou eu que tô fazendo isso. Teria que ser o lance na câmera aberta. Gente, não chutou uma bola no gol. Se matava não é que esse lance esse lance aí. Né? Não, mas você tem que ver desde o começo. Mas a câmera tá fechada, não dá pra ver a jogada. Esse aí, você tem que pegar o lance inteiro, que o Danielzinho tava indo... Se não tiver, tudo bem. Não tem problema, gente. É que não dá pra analisar. Ele já tava com amarelo aqui, eu acho que essa câmera... Eu nem falei do jogo ainda, mas calma. Sim, todo mundo vai falar. O Caleri vai falar da sensação de perder lá. Igual a Isa perguntou pro Perrone, o Caleri vai responder sensação de perder mais uma. Não, mas peraí, deixa eu só terminar o meu raciocínio aqui. É que você já tumultuou aqui com esse lance. Eu não tumultuei nada. Você me perguntou se tinha algum lance, eu falei que tinha um lance sim, que era um lance discutível, que era um lance, pra mim, era pra vermelho, porque você impede aí um lance de contra-ataque, apesar do Danielzinho ainda estar no campo do São Paulo, mas a bola tinha... Então depois o campo tinha aberto a do Isa São já Paulo. fala, e depois No caso, a interpretação seria para cartão amarelo. Como ele já tinha um amarelo, seria o segundo amarelo, por isso levaria o vermelho. Ele falou, para mim seria cartão vermelho, mas não seria o vermelho direto. Seria o segundo amarelo,
e, consequentemente, viria o vermelho. Mas, mas assim, eu vou te falar, esquece esse lance polêmico. O São Paulo não chutou uma bola no gol. O São Paulo teve praticamente 90 minutos para fazer algo em relação ao Palmeiras. O Palmeiras, um lance, muito bonito do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu sair do cerco do São Paulo e o Arias, um talento do Arias também, o valor que o Palmeiras pagou pelo Arias é correspondido nesse tipo de jogada aí. Fez um gol, para mim, falha também do Rafael, que a bola vai no canto dele. Para mim não é frango, nada disso, Defensável, você achava? mas eu acho defensável. Mas assim, o ponto para mim não é nem a falha do Rafael, na minha opinião, não é nem o amarelo que poderia ter sido dado pro Andreas, não foi dado, discutível. O ponto foi, o Palmeiras, mais uma vez, fez um gol no começo do jogo, se fechou muito bem, o Palmeiras joga muito bem, principalmente contra o São Paulo sem a bola. O Palmeiras teve chance de matar o jogo no primeiro tempo. Perdeu 2 gols aí, ó. Ele dribla, esse gol aí não pode perder. Driblar, né? Esse gol não pode perder. Não pode perder. Não, o Rafael sai bem no lance. Mas o Alan tinha que chutar no gol. Pelo drible, né? Acho que se ele finaliza, ele faz Eu acho que não. Eu acho que o Rafael defende a defesa. Aí na segunda etapa, o São Paulo até volta melhor, né? Tira o Cauli, que foi muito mal na partida, né? E o São Paulo até que vai um pouco melhor. Mas, cara, não dá para você falar de mérito, de justiça ou de injustiça de um time que não chuta no gol nenhuma vez em 90 minutos. Então, para mim, o resultado foi justo. O Palmeiras, sem a bola, foi praticamente perfeito, na minha opinião. Praticamente perfeito. Olha o Chile quente. O Abel... Vocês sabem que o Abel, ele tinha um compromisso, ele tinha que ir embora mais cedo. O Abel, desde o começo do jogo, eu tinha certeza que ele ia ser expulso. Então, por isso que ele foi expulso. Porque ele queria ir embora mais cedo por causa do compromisso dele. Ele não pode fazer isso, hein? Ele não vai deixar... Ele vai ficar na frente do... Mas é outro também. Ele vai dar o cartão para ele. Não consegue dar o cartão pro Abel, o árbitro. Olha lá. Ele não sai da frente do árbitro. Ó. Aí, no caso, tinha que ter tomado um amarelo também. Também acho. O Gustavo Gomes tinha que tomar o cartão amarelo. Olha ali, ó. Tinha que ter tomado também. Mas o Abel fez isso de propósito, porque ele queria ir embora mais cedo. Ficou batendo palma. Deveria ter sido expulso também, porque a regra prevê isso. Daqui a pouco vai ter o lance. Mas, enfim, antes da Isa falar a opinião dela sobre o Clássico, ele, para mim, se resume em uma coisa. O Palmeiras... hoje tem o Arias e o São Paulo hoje tem o Tapia. Então, isso resume tudo, todo esse... Por quê? Porque é a mesma coisa do Corinthians. O São Paulo é um Corinthians, é um Santos, é isso aí. Para mim também se resume numa coisa só. Que o Palmeiras é o pai do Santos, é o pai do Corinthians, é o pai do São Paulo. Se resume nisso, né? Que o Palmeiras virou pai de todos os times aí... paulista, principalmente esses grandes que fazem os clássicos. O Palmeiras sai um jogador, entra um jogador que corresponde. O São Paulo sai um jogador, entra um jogador que é grosso, gente. É grosso. É isso. Sabe? Sem mais. A estratégia do Palmeiras foi perfeita mesmo, né? Imagina, o Rafael fecha todo o ângulo. Ele tinha que fazer o que fez. Não, mas de trás dava pra ver que... eu tô vendo esse lance por aí, ó. O Rafael chegou e fechou todo o ângulo. Era driblar e cruzar. Só que... mas realmente esse do Alan ficou mais difícil de ser feito. Para mim, o mais fácil de ter ampliado, no caso, o placar teria sido aquele lance do Arias, que foi antes desse, que não tocou para o Murilo que ia entrando. Nesse lance aí que o Arias foi fominha, depois de ter feito o gol. Logo uma jogada seguida, pouco tempo depois, outra grande chance dele ter ampliado o placar, mas teria sido mais fácil para o Murilo que ia entrando sozinho. O Palmeiras foi perfeito dentro da sua proposta, né? Até porque consegue um gol cedo e o Palmeiras no primeiro tempo jogou muito bem. Eu gostei muito do jogo do Palmeiras. Como o Perrone falou, teve até mais oportunidades para ampliar o placar. Aliás, o Palmeiras vem fazendo partidas em que cria bastante, mas não consegue converter tantas as chances que cria em gols.
Mas enfim, o Palmeiras conseguiu esse 1-0 cedo, com um golaço. Assim, eu acho que desde o início da jogada é um golaço. Porque o passe do Flaco é maravilhoso, né? Ele invertendo a bola pro Arias. E o Arias, com muita competência e qualidade, carregando a bola, driblando ali na entrada da área e chutando rasteiro no canto do Rafael. E aí, na segunda etapa, eu acho que a segunda etapa foi um jogo até chato, né, pra quem viu, porque basicamente o que o Palmeiras fez? O Palmeiras se fechou, deu a bola pro São Paulo, falou: São Paulo, quer me atacar? Fica à vontade. E o São Paulo não tem qualidade para isso, não teve qualidade para isso. Então o São Paulo ficou cruzando bola. O Carlos Miguel não sujou o uniforme, Não precisou fez uma nem defesa. levantar, Isa. Não precisou saltar. É só ele levantar a mão e pegava as bolas. Sim, ele não fez uma defesa. Então, e o Palmeiras se manteve muito bem posicionado e estruturado defensivamente. E basicamente foi isso o jogo. Não tem nem muito o que analisar. Foi esse o jogo. É isso. Mas, Isa, o Palmeiras, ele entregou a bola pro São Paulo. É óbvio, o São Paulo, só deu cruzamento, só deu chuveirinho. Agora, se sai um gol ali, aí é coisa do Palmeiras. Sim. Aliás, o Palmeiras tem Sabe, feito o resultado... isso. O Palmeiras tem feito isso muito, né? O Palmeiras sai na frente e se retrai e dá a bola para o adversário e fica se defendendo. É perigoso. É uma coisa muito perigosa. Isso é muito perigoso. Eu já venho falando sempre nos meus vídeos. Depois ali tomar um contra-ataque, uma bola, qualquer momento entrar uma bola dessa, uma hora esse plano vai dar errado. Tá dando certo por enquanto, por agora, mas uma hora pode dar errado, porque nem todo time é igual. Por exemplo, o São Paulo não ofereceu tanto risco, mas outros times podem oferecer, até times menores do que o próprio São Paulo. Às vezes depende da fase, do dia que está acontecendo aquele jogo, aquele time está inspirado, pode acontecer e dar errado. Mas tem dado certo, né? Então, assim, no fim das contas, o torcedor ele não quer saber se o Palmeiras fez um jogo chato com o São Paulo ou se fez um jogo lindo. Claro, o importante é o resultado. O Palmeiras venceu mais um clássico. Mas é preocupante. Tá o tabu aí. Mas assim... Desde 2018, o Palmeiras não perde do São Paulo no Morumbi, inclusive, em Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Olha o Vinícius aí, ó. Pois é todo mérito do Palmeiras. Semana passada eu falei que o São Paulo não sabe jogar fora contra Galo e Corinthians, mas também não sabe jogar em nenhum lugar com o Palmeiras. Não, tá certo, Vinícius. Tá certo. O Palmeiras tem a chave mestra aí do choque rei. O Palmeiras sabe o que fazer contra o São Paulo não sabe o que fazer contra o Palmeiras. Ele até tentou, o São Paulo até tentou, colocou uma pressão no começo do jogo. E essa pressão... Eu vi, 7 minutos tava 1-0 Então, mas eu ia falar, essa pressão aí, ela não surgiu efeito por causa do talento do Flaco Lopes, que não é só um atacante, para mim também é um camisa 10, para mim, e ele na tá Argentina. em todos os lados do campo. Sim, ele é um camisa 10. Impressionante, ele tá jogando muito. É jogador de seleção da Argentina. Já foi convocado novamente. Que deu pro jogador da seleção colombiana. Então, assim, é difícil de você reconhecer, também. Mas o Palmeiras, ele tem dinheiro e sabe gerir um clube. É uma geração terrível, né, no Chile. Tanto que não se classificou, ficou em último nas eliminatórias. Por isso que eu falei, o Palmeiras tem o Arias, o São Paulo tem o Tapia. Olha lá o que o Walter Ribeiro falou. Gramado sintético, natural, árbitro em casa, fora de dia, de noite. O resultado é sempre o mesmo. São Paulo freguês. Tá certo, Walter. São Paulo freguês. Palmeiras é o pai do São Paulo. Neste momento, sim, cara. Não tem como falar, não. Qual a sensação, Caleri? Pergunta a Isa pro Caleri. Não, o repórter perguntou pra ele... Está incomodando, né, esse tabu? Foi alguma coisa do tipo, está incomodando esse tabu? Aí ele... Qual a sensação aí, Caleri? Qual a sensação, Caleri? Aguardou aqui para conversar com a gente dentro do Troca de Passes. Caleri, é o 12º jogo que o São Paulo não consegue vencer o Palmeiras. Quanto que essa equipe está engasgada para vocês? Engasgada. Isso é verdade, mas não lembra que a gente empatou e saiu campeão na cara deles. Então, para contar o jogo sim, mas para quando a gente dá a volta olímpica não. Parabéns ao Palmeiras, fez um jogo como sempre faz um gol nos 5 minutos. Depois joga como joga sempre. Jogaram de metade de cancha para trás, de campo para trás. A gente jogou muito mal porque não conseguiu levar gol, levar perigo no gol deles. E ganharam. Não tenho muito mais para dizer. A gente outra vez controlou o jogo. Não tivemos chance de gol, mas Palmeiras jogou como sempre joga, gol nos 5 minutos e a gente não pôde entrar. Parabéns ao Palmeiras, fez um grande jogo, sempre jogando igual.
Palmeiras virou uma espinha na garganta do São Paulo. Realmente, Palmeiras fez o mesmo jogo, São Paulo fez o mesmo jogo, tivemos, claro, o mesmo placar, o mesmo resultado. Então, se cada um fez o mesmo jogo, que sempre fez, então o resultado esperado é o quê? Vitória do Palmeiras, que é o que a gente tem costume de ver. Se está tudo no mesmo, o resultado, claro, tem que ser o mesmo. Ele passou um bom recibo, né? Vamos falar, o Caleri é muito torcedor, né? Então, essa história aí... Ele sente muito o jogo, né? Ele é muito torcedor. Como se ele fosse também jogador do Boca Juniors, ele ia falar a mesma coisa num clássico contra o River, que ele tivesse perdido também. Agora eu queria que você comentasse. Mas assim, eu não acho ruim. Eu achei que ele passou um recibinho, porque assim, ele se mostrou muito incomodado, Claro. né? Óbvio. E assim, a resposta dele não faz sentido, né? Porque ele fala, eles jogaram como sempre, eles fizeram um gol com 5 minutos, depois jogaram da metade do campo pra trás, e a gente controlou o jogo, mas não teve chance de gol. Que controle do jogo é esse? Então, Isa, o Palmeiras jogou como sempre e o São Paulo também jogou como sempre, pronto. Então, assim, os dois jogaram como sempre e há 12 jogos o resultado é o mesmo. Entendeu? Pelo Pra lado mim, do Palmeiras, é isso. Perrone, vamos ouvir o Piquerez falando da sensação de ganhar mais uma do... A Isa foi muito maldosa comigo. Vamos ver o Ela Piquerez. repetiu a pergunta pro Caleri e pra mim. Olha, qual a sensação, Piquerez, de bater no São Paulo todo jogo? Foi uma... Realmente eu estou fora disso, mas sim, sempre quando tem um jogo desse nível, sempre tem falas e fala. Fiquei sabendo do que falou, realmente não sei se é o presidente ou quem, o Rui Costa, mas foi algo muito... Acho que não era um momento, né? Falou que só ganhava roubado. Mas enfim, coisas que acontecem fora do campo, mas dentro do campo, 11 contra 11. Viemos na casa deles, sem excusas, e ganhamos. Aí, ó, poucas palavras, Isa. O Não quero Piquerez saber é um dessa cara- conversinha. Viemos aqui na casa deles, ganhamos e acabou, fim de papo. É isso. É isso? É isso. E o Abel deu mais um A chute no resposta microfone. eu acho que tem que vir no campo mesmo, né? Os jogadores, eles têm que responder com o trabalho deles. E o Palmeiras respondeu da melhor forma. E esse lance? Por que ele fez isso? Isa? Não sei, tem que perguntar pra ele. Porque, olha, assim, tem gente que acha, já falei algumas vezes aqui, tem gente que acha que isso é método dele, né? Eu acho que isso é péssimo. Porque vai jogo, volta jogo, vai jogo, volta jogo. A gente tem que ficar comentando da expulsão dele. Ele não consegue ter uma sequência de jogos, porque ele é expulso. Vira e mexe, entendeu? E assim, desde o início da partida, eu tinha certeza que ele ia ser expulso, porque ele tava completamente pilhado. Tem um lance, logo no início, que o Daronco dá uma falta pro Palmeiras e ele segue gesticulando e falando. E aí, naquele momento, não vou lembrar qual que foi a situação, eu já pensei, gente, por que ele tá falando? Por que ele tá falando? Ó, posso falar Então, uma assim, coisa pra você? ele se descontrola de uma forma que, assim, não dá pra entender. O Palmeiras ganhou o clássico contra o São Paulo no Morumbi e a gente tem que falar disso. Não, então, mas fica feio pra Se pessoa. fosse método, Sabe por quê, Isa? ele Porque o faria jogo só passa. nos momentos em que... O jogo acaba, o Palmeiras ganha ou o Palmeiras perde. Mas isso aí é pessoa física. Isso aí é pessoa, não é CNPJ, não é torcida, não é futebol. Isso aí fica feio pra ele como pessoa, Sim. como homem, como ser humano, como ele gosta de falar muito disso. Um pai é uma imagem feia, não é exemplo. Eu tenho que concordar aí com o Alfinete. Isso não é legal para o Abel, é um cara novo, técnico novo. Eu acho que ele tem o quê? 47 anos. O cara não tem para que fazer isso. É um cara novo, maduro. Não é um velho, é um cara novo, maduro. Com certeza tem conhecimentos, tem sabedoria. É que fazer uma coisa dessa não tem nada do que ele escreveu no livro. Cabeça fria, coração quente. Aí é tudo quente. Coração quente, cabeça fervendo, mas muito mais quente que o coração. Fazer uma coisa dessa é falta de controle, é descontrole emocional, sei lá. Uma coisa assim. Muito parecido com isso. Pra ninguém. Então, nem pra ele. E é engraçado porque ele mesmo fala, e a minha esposa sempre briga comigo. Mas não adianta eu sei que falar, eu né, me descontrolo, só que ele não muda. Não adianta Mas aí- falar, a gente pode falar sempre. Aí entra uma coisa que o Sormani fala, e é uma coisa que no Brasil funciona muito. Multa. Se dão uma multa pesada... Multa, eu digo Pra assim, esses se caras dão não adianta, 12, não muda 14 nada. jogos... Não, Não, 14 não é jogos. dinheiro, não. não. Eu digo... Punição. 10 partidas pra ele. Vai ser melhor. Aí ele melhora na hora. Na hora. Não pra ele, mas pra qualquer técnico. Mas tem o João Martins aí primeiro também, que é outro que reclamou de novo, hein? Mas não no gramado. Não, ele elogiou o gramado. Relativamente aos cartões, faz parte do jogo, às vezes é preciso fazer faltas, o
O Andrés levou aquele cartão para compensar o cartão do Enzo Dias, faz parte, já Essa do sabemos como é Enzo que são as foi regras forte, aqui. Já que dei um amarelo ao São Paulo, vou ter que dar um amarelo ao Palmeiras. E isso condiciona, foi claro essa compensação. Já estamos aqui há 5 anos e meio para saber como é que são as regras do jogo. Também não sei se ao intervalo houve alguma indicação para equilibrar o jogo. De repente deixou de marcar faltas, também não entendemos o porquê, mas sentimos, estamos lá dentro. E é isso que às vezes nos tira um pouquinho do sério, porque o jogo estava tão calmo nesse aspecto no primeiro tempo, e de repente no segundo tempo o Arias vai em transição, é empurrado, nada, joga. A seguir há um toquezinho, falta. Depois mais uma falta. Depois empurra mais um pouquinho. Depois não dá. Depois dá mais um amarelo. E parece que começa a inclinar um pouquinho. Falta é saber, que isso nós não vamos conseguir saber se são indicações ou se faz parte mesmo do controlo do jogo. Mas uma coisa é certa aqui, a lei da compensação funciona muito bem. E nós já sabemos quando o adversário leva um amarelo, a seguir vamos nós levar um para compensar. O futebol brasileiro é assim, não é só o Daronco, são todos os árbitros que gerem. Mas era importante você ouvir isso, Germano, que ele está falando. Dessa forma. Pronto, ele está falando que no Brasil o que funciona na arbitragem é a lei da compensação. É verdade? No Brasil, a arbitragem no futebol é marcada por isso? Funciona com a lei da compensação? Deve ser, né? Porque todo mundo reclama, ninguém reclama o lance em si que acabou de acontecer. O cara reclama porque lá na frente se eu ficar quieto, ele vai achar que acertou. Se eu pressionar, reclamar, ele vai ficar em dúvida. Então, lá na frente, ele pode me compensar. Todo mundo faz isso, entendeu? Eu não sei. Eu não assisto jogos assim na Europa, né? Mas, às vezes, quando eu vejo um joguinho aqui, a arbitragem lá também é ruim, velho. A arbitragem lá também é bem ruim. Eu acho que aqui respeita-se muito menos também a arbitragem exatamente. do que lá. Tem isso também. Aqui reclama-se muito mais do que lá na Europa. Em termos, sim, gente. Eu acredito que, em termos, questão da lei da compensação no futebol, dentro de campo, na arbitragem, acontece muito. Exemplo do que a gente viu na final do Paulistão, teve aquela questão da bola na mão do Gomes, aí não deram pênalti, depois deram um pênalti que não tinha nada a ver, né, que o jogador do Palmeiras subiu na bola, a mão tocou no jogador assim, levemente, o jogador se desmanchou no campo, na área lá, porque estava dentro da área, o cara se desmanchou no chão, deram um pênalti sem nada a ver, que eu acredito que era para ter, inclusive o VAR era para ter chamado, que não existe um negócio desse. Enfim, é coisa passada, mas é só dando exemplo de questão da compensação, que eu também acredito que existe assim, essa questão da compensação. Muitos árbitros no Brasil usam esse critério, né? Analisam isso, usam esse tipo de critério como lei da compensação. Se eu dei um, depois vou ter que dar para o outro para não ter muita reclamação, não vi os jogadores tudo para cima de mim. Parece que eles têm medo dos jogadores e têm medo de fazer o jogo certo. Tanto no ano passado, a gente não tem como esquecer após aquela polêmica do outro jogo que era do São Paulo, que o Alan escorregou, ou deu carrinho, ou escorregou, sei lá, derrubou o jogador do São Paulo. Depois o Flamengo, que não tinha nada a ver, caiu em cima da arbitragem. E logo no jogo seguinte, com o Palmeiras e Flamengo, eu acho que era 7 minutos de jogo, um pênalti em cima do Gustavo Gomes. O juiz não deu com medo, justamente com medo da pressão do Flamengo depois. E eu acho que naquele jogo o Palmeiras acabou sendo prejudicado, além disso, do resultado também. Mas vamos falar aqui do Palmeiras, dos próximos confrontos. Vamos ver como ficou aí essa tabela. Olha só, Palmeiras isolado com 19 pontos, 3 vitórias seguidas, um empate, uma derrota. O Verdão tem nesse momento. O São Paulo chegando junto aí com os seus 16 pontos, como não pontuou, duas derrotas seguidas. O Fluminense também com seus 16 pontos. Todos esses 3 aí que estão do primeiro até o terceiro com seus jogos em dias. 8 jogos. O Flamengo vem logo em seguida com 14 pontos e um jogo a menos, sendo que o Flamengo está atrás do Palmeiras apenas por um gol no saldo de gols.
O Palmeiras já marcou 17, tomou 8, tem 9 de saldo. E o Flamengo marcou menos, marcou 13, mas também 13 no caso, mas também tomou menos, só tomou 5. E o Palmeiras já tomou 3 a mais. Sendo que isso pode influenciar mais lá na frente nos critérios de desempate. Por isso, eu fico sempre abrindo do olho. O Palmeiras ganha por um golzinho e ele já fica satisfeito. É bom sempre ampliar um pouquinho aí o placar. O Bahia, que era o único clube invicto que não tinha perdido ainda no Brasileirão, chegou aí, teve a sua invencibilidade vencida ontem pelo Remo. O Remo venceu o Bahia, foi uma goleada em cima o Remo deu uma goleada no Bahia, gente, na casa do Remo, 4-1 em cima do Bahia, então foi outra goleada, foi uma goleada histórica aí para tirar a invencibilidade do Bahia. Um outro time que está chamando muita atenção também é o Mirassol. O Mirassol, que fez uma super campanha o ano passado, esse ano está aí amargando a zona do rebaixamento com apenas 6 pontos e um jogo a menos. O Cruzeiro, também fazendo feio, segurando a lanterna no momento com 4 empates. Ainda não venceu, o Cruzeiro ainda não venceu nesse Brasileirão. E o Botafogo, que está sempre, há muito tempo, há muitos anos aí, vinha brigando pela vitória, pelo título, né, por título, e esse ano está aí abrindo a zona do rebaixamento. Claro que ainda estamos no início do campeonato, mas isso chama bastante atenção. Os dois times que chamam bastante atenção, que fizeram campanhas exemplares no ano passado, Botafogo e Mirassol, esse ano estão na zona de rebaixamento. Claro, eles vão ter que brigar aí para subir, porque a Chapecoense, que é um time que vai brigar para não cair, está fora aí na 15ª posição, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, que está com 7 pontos, Chapecoense e Santos. E claro, esses times vão. A Chapecoense é um time que vai brigar para não ser rebaixado, assim como o Remo também, que está é o 19º, vai brigar para isso, para não ser rebaixado. Subiu, mas vai brigar para não ser rebaixado. A gente não vê esse time aí brigando por título, ao contrário do Bahia, que está muito bem, estava muito bem e acabou perdendo de 4-1 para o Remo. E na próxima, a próxima rodada, no meio de semana, vamos ter no outro jogo aí, depois vai ter marcado aí o jogo atrasado, Botafogo e Atlético Paranaense, domingo, dia 29, às 18 horas e 30 minutos. Na rodada de número 9, né, na nona rodada, na quinta-feira, dia 2, o Palmeiras vai pegar o Grêmio no Allianz Parque, às 21 horas e 30 minutos. Dia 2 de abril é o próximo jogo do Palmeiras em campo. No meio de semana, no caso aí no meio de semana, não vamos ter jogo. Só domingo, dia 29, então vamos ter essa parada aí da FIFA, essa da data FIFA, essa parada da data FIFA, e vamos ter aí alguns dias aí sem futebol. É tempo do Palmeiras começar a minerar aí os seus interesses em jogadores para o meio do ano, né, o meio da temporada, que já vi mais informações aqui que permanece aí o interesse do Palmeiras no Danilo. Mas é isso aí, isso é assunto para um próximo vídeo. Vamos ficando por aqui. Se não é inscrito no canal, ative as notificações, faça sua inscrição, ative as notificações, comente à vontade. Me fale aqui o que você achou do vídeo, da vitória do Palmeiras. Se você concorda que o São Paulo virou, o Palmeiras é o pai do São Paulo, que o São Paulo virou freguês. Deixe o seu comentário à vontade, claro, o like para que a gente possa se fortalecer aqui mais e mais na plataforma.